Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Receita Federal permite levar até 10 mil dólares em viagem internacional. Rio de Janeiro retoma a vacinação de crianças contra a Covid. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. A Câmara de São Paulo aprovou a regulamentação das Dark Kitchens. São aquelas cozinhas que funcionam em espaços compartilhados que só atendem aplicativos de delivery. O Marcos Guimarães tem os detalhes para a gente. Oi, Marcos, boa noite para você. Ei, Salcio, boa noite para você e para todos que nos acompanham. O texto aprovado de forma definitiva estabelece critérios para regulamentar esses espaços. Fica permitida a reunião de mais de 10 cozinhas em uma área maior que 500 metros quadrados. A área de cada cozinha não pode ser inferior a 12 metros quadrados. O projeto ainda inclui uma distância mínima de 300 metros entre duas dark kitchens. Outra regra é que cada galpão terá de colocar uma placa visível com a identificação das empresas que operam naquele local. Informações como cadastro em órgãos de vigilância. Agora o texto segue para a sanção da Prefeitura. O mesmo projeto aprovou ainda o aumento do limite de barulho para shows e eventos de grande porte. Passam para 75 decibéis. Salce. Obrigada, meu querido, pelos detalhes. 2 crianças foram arrastadas por uma enxurrada na tarde desta terça-feira na Grande São Paulo. O susto foi registrado em Embu das Artes. As 2 crianças sobem uma rua que tem uma correnteza formada pela água da chuva, até que elas se desequilibram e acabam arrastadas. Um motoboy viu a cena e conseguiu segurar as crianças. Elas não se machucaram. Até agora, 6 pessoas foram resgatadas vivas no deslizamento de terra que interditou a BR-376, entre Paraná e Santa Catarina. 2 mortes foram confirmadas. Bombeiros dos 2 estados trabalham no resgate. As buscas pelas vítimas vão ser mantidas durante toda a noite. Por causa do mau tempo, foi suspensa a abertura de uma via entre as equipes que atuam de cada lado do deslizamento. Engenheiros e geólogos acompanham o trabalho na rodovia. A Polícia Rodoviária Federal estima que a liberação do trânsito deve acontecer em até 5 dias. A concessionária que administra a rodovia ainda não se manifestou. O Rio de Janeiro retoma nesta quarta-feira na cidade a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 para crianças entre 3 e 4 anos. O Pedro Paulo Filho tem os detalhes. Oi, Pedro, boa noite. Pois é, Celso, uma boa noite para você e a todos. Olha, a capital aqui do estado recebeu uma remessa com 27 mil doses da vacina Coronavac, que é recomendada para essa faixa etária. A aplicação da segunda dose em crianças entre 3 e 4 anos não acontecia por aqui há quase 3 semanas por falta do imunizante. Já a primeira dose para os pequenos desse grupo continua suspensa. O estoque de vacinas acabou há mais de um mês. E nessa terça, a Fiocruz divulgou um novo levantamento sobre os casos, o avanço de casos de Covid-19 no país. Segundo o relatório, houve um aumento de casos da doença em 19 estados e no Distrito Federal. A preocupação é maior por causa do aumento de notificações entre pessoas com mais de 60 anos. Salce. Ficou alerta, né, Pedro? Obrigada. Olha, o feirão Limpa Nome do Serasa pode garantir descontos de até 99% para os endividados. A Virgínia Nalon traz as informações direto de Belo Horizonte. Oi, Virgínia, boa noite. Ei, Salso, boa noite para você. Esse é o maior evento de renegociação de dívidas do país e pela primeira vez acontece de forma presencial aqui na capital mineira. O feirão conta com 267 empresas parceiras, como bancos, empresas de telefonia, varejistas e universidades. Na edição deste ano, uma novidade: vai ser possível pagar a dívida com um Pix e baixar a certidão negativa de forma instantânea. Não vai ser preciso esperar 5 dias úteis para limpar o nome depois do pagamento. A inadimplência cresceu no país no 9º mês consecutivo. Chegou em outubro a marca de 68 milhões de pessoas com nome negativado, segundo a Serasa. Além de BH, o feirão nacional aí presencial acontece também em São Paulo e no Rio de Janeiro. Salce. Obrigada, Virgínia. A Receita Federal modificou algumas regras para quem está indo ou voltando do exterior. A principal mudança é a alteração do limite de dinheiro em espécie que pode ser levado para viagens internacionais. O novo valor será de 10 mil dólares.
Até agora, o valor máximo era de R$10 mil. As novas regras passam a valer no dia 30 de dezembro. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o marco das criptomoedas. Então vamos até Brasília conversar com Matheus Scavazini, que tem as informações. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, Salsi. O principal objetivo é combater a prática de crimes com criptoativos, incluindo a lavagem de dinheiro. O texto acrescenta ao Código Penal um novo tipo de estelionato para quem organizar ou intermediar fraudes com criptomoedas e exige que as corretoras tenham CNPJ e representação no Brasil. O projeto segue para a sanção presidencial. Os deputados também aprovaram a regulamentação do chamado lobby, que é uma prática realizada por diferentes setores para influenciar a aprovação de demandas com o poder público. O projeto estava parado na Câmara desde 2007 e agora cria regras de transparência para lobistas e define limites para brindes e vantagens pagos por empresas a agentes públicos. Pelo texto, toda reunião entre representantes de empresas com funcionários públicos deve ser tornada pública. Esse projeto segue para o Senado. Salsi. Certo, Matheus. Continuamos em Brasília, porque o Senado aprovou uma medida provisória que aumenta a margem de empréstimo consignado para os servidores públicos federais. Explica para a gente melhor, por favor, Matheus. Salsi, os servidores da União vão poder pegar empréstimos assumindo uma dívida de até 45% do salário. Desse valor, 10% vão ficar reservados para as despesas e saques de cartão de crédito e para o cartão consignado. O texto já tinha sido aprovado pela Câmara e agora vai à sanção presidencial. Os senadores também aprovaram a regulamentação da telesaúde, muito usada durante a pandemia de Covid-19, mas que ainda não tinha regras definitivas. A modalidade de prestação de serviços à distância engloba não só a telemedicina, mas também atendimento em enfermagem, fisioterapia e psicologia. Segundo o projeto, os profissionais de saúde poderão realizar atendimentos remotos em todo o Brasil. Esse texto volta para a Câmara dos Deputados. Salsi. Obrigada, Matheus. Agora os destaques internacionais. Extremistas palestinos morreram ao entrar em confronto com a polícia israelense na Cisjordânia. Segundo Israel, 2 mortes aconteceram quando palestinos lançaram bombas contra blindados israelenses. Os palestinos afirmam que foram jogadas pedras. Horas depois, outro palestino foi morto ao avançar com o carro contra uma soldado israelense. A militar de 20 anos está internada em estado grave. A onda de violência na região tem aumentado com os ataques a colonos judeus, que são minoria na Cisjordânia, e a resposta das forças de Israel. Nos Estados Unidos, uma mãe reencontrou a filha que havia sido sequestrada há 51 anos. Melissa tinha 2 anos quando foi levada de casa pela babá. Décadas depois, a família finalmente recebeu uma pista. Eles entraram em contato e Melissa aceitou fazer um teste de DNA. E o resultado foi comemorado num reencontro emocionante. A polícia do Texas reabriu as investigações do caso. Nesta terça-feira, Holanda, Senegal, Inglaterra e Estados Unidos venceram e garantiram vaga nas oitavas de final da Copa. Holandeses e americanos se enfrentam no sábado e no domingo tem Inglaterra contra Senegal. A seleção brasileira encerra a participação na fase de grupos na sexta-feira contra Camarões. E a tendência é que o Brasil poupe os titulares. O técnico Tite está administrando uma situação complicada aqui no Catar. Pelo menos 7 jogadores tiveram gripe, mas o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, minimizou os casos e não foram feitos testes de Covid. Todos os jogadores estão recuperados. Além desse problema, Tite está lidando com as lesões de Neymar, Danilo e Alexandro e também com o curto período de tempo entre o fim da primeira fase e o início das oitavas de final, menos de 72 horas. Por isso, no treino desta quarta-feira, ele deve definir o time reserva para enfrentar Camarões sexta-feira e assim poupar os titulares. Como aconteceu depois da vitória sobre a Sérvia, os jogadores foram liberados para jantar com familiares e amigos, com uma diferença, desta vez fora do hotel, mas com o compromisso de retornarem para descansar e dormir aqui na concentração.
Roberto Tomé, de Doha, no Catar. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas, às 7 da manhã. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite, cuide-se. Tchau.